E já de volta ao vivo e em cores, agradecendo, é claro, o seu carinho, a sua sintonia, a sua audiência. Hoje no Vida e Saúde, falando sobre lombalgia, recebendo aqui uma das maiores autoridades nesse tema, o Dr. Fabrício Dias Assis, médico anestesiologista e intervencionista da dor. Você vai entender por que ele é intervencionista da dor. Opa, eu tenho dor para todo o corpo, então é a sua oportunidade de perguntar. Eu não vou fazer a pergunta se você não perguntar, é a sua pergunta que me dá pauta aqui para ajudar o programa a acontecer. Então fique à vontade, o telefone está aí, o e-mail está aí, eu estou com o computador aqui do meu lado para receber aí a sua participação, a sua intervenção. Ô, doutor, o senhor, pegando a coluna novamente, o senhor tem um pontinho vermelhinho ali, né? O senhor falou assim que isso não é bico de papagaio, isso é uma hérnia de disco, né? Então, por que surge isso, doutor? É uma compreensão, é uma idade, é fator decorrente da nossa idade que isso acontece? Ou é posturas, mau posicionamento, enfim, que acontece essa hérnia, doutor? Normalmente é tudo isso junto. Então, a hérnia de disco, normalmente está associada a todos esses fatores em conjunto. Ok. Né? Então, como passou aqui no começo do programa, o colega fisioterapeuta falando, então a hérnia de disco ela tem aí um componente de má postura, um componente às vezes de ou sedentarismo ou uma prática exacerbada de exercícios, normalmente relacionada também a estresse, aumento de peso, o tabagismo, o consumo de álcool. Então, tudo isso pode fazer com que o disco comece a se degenerar, né, e forme a hérnia de disco. Agora, o fator mais importante realmente é o fator genético, o fator de envelhecimento da pessoa. O disco, por algumas características próprias dele, ele é a primeira estrutura do nosso corpo que começa a envelhecer. Então, ele recebe muito pouco sangue, o disco. Então, qualquer fator que comece a aumentar um pouco a pressão que dentro do disco faz com que esse nutriente deixe de chegar dentro dele e ele comece o processo de envelhecimento. A gente está falando de lombalgia. O termo lombalgia, algia é dor, né, doutor? Algia, Sim. Dor lombar seria? Dor lombar. Então, lombalgia é definida como a dor que vem... se a gente traçar uma linha na última costela e na prega glútea inferior, naquela linhazinha debaixo do bumbum. Então, toda dor que compreende entre a 12ª costela aqui e a prega glútea inferior aqui, a gente pode chamar de lombalgia. Que é o L, né? Que é essa região do L. Que é a região, na verdade, lombosacral. Então, toda essa parte... E a gente pode classificar a lombalgia com ou sem ciática. Então, a lombalgia ela pode ser uma lombalgia que a gente chama de axial, a dor só na coluna, na parte do bumbum, do quadril, ou ela pode irradiar para as pernas, que é a dor com o ciático, na verdade, Fatores associado. como, doutor, assim, por exemplo, o sedentarismo, né, ele contribui para o aumento de dores nas costas? O sedentarismo contribui, porque o que na verdade, segura estabiliza, essa é a melhor palavra, a coluna lombar, são os músculos e os ligamentos. Então, para haver uma boa estabilização da coluna, é importante que esses músculos e ligamentos estejam fortes, estejam bem, com tônus muscular bem assim, bom. E quando a pessoa não faz nenhum tipo de exercício e é sedentária, então esses músculos normalmente eles ficam flácidos e a coluna começa a sofrer de uma instabilidade. Isso favorece o desenvolvimento das doenças da coluna. Doutor Fabrício, se a pessoa está agachada e vai se levantar e quando se levanta, ela já coloca as mãos na coluna porque sente que deu um estalo. O que aconteceu? Normalmente, na hora de levantar, é uma dor originada do disco intervertebral mesmo. Então, a hora que o paciente está abaixado, que ele vai levantar e sente um estalo, uma dor forte na coluna, isso normalmente está associado com uma inflamação do disco intervertebral. A gente chama de dor discogênica. Doutor, já estão chegando os e-mails aqui, a gente agradece de coração, está na tela o endereço para você ligar e participar. Gente, hoje temos aqui um intervencionista da dor, hein, gente? Olha só. A paz de Jesus esteja com vocês, Deus abençoe.
Gostaria que fizesse um programa, olha só que interessante, gostaria que fizesse um programa sobre lombalgia. Tenho 44 anos e sofro desse há mais de 30 anos, mas fiquei muito tempo sendo tratada como reumática, tomo medicamentos fortes, sinto dores insuportáveis, às vezes depressão toma conta do meu ser. Não durmo direito e às vezes, muitas vezes me pego num desânimo terrível, falta de energia, mas como é uma doença que não se ouve falar muito, pessoas não têm ideia de quanto sofremos. Queremos executar nossas mais simples tarefas e atividades corriqueiras e não conseguimos, pois somos limitados e as pessoas nos olham com os olhos atravessados, pois não parecemos doentes. Acredito que tem muita gente por aí que está sofrendo dessa lombalgia, né? Que Deus abençoe. E oxalá o programa de hoje possa esclarecer a Aline Bonifácio, que sofre disso. Aline, então a sua maneira de ficar atenta, você que está nos acompanhando, nosso muito obrigado de coração. E no caso dela, doutor, uma palavrinha de incentivo, de ânimo para ela aí. Aline, acho que tem tratamento, você precisa buscar um médico que esteja acostumado perto de você a tratar dor nas costas, né? Hoje, o tratamento de dor nas costas, como você disse aí, da dor crônica principalmente, a gente acredita que ele tem que ser multidisciplinar. Então, vários profissionais cuidando do paciente, né? Porque a dor acaba afetando toda a vida da pessoa. Então, quando a dor ela se torna crônica, então ela deixa de ser um mecanismo de proteção, de alerta de que alguma coisa está errado, e ela passa a ser um problema, a própria doença da pessoa. Okay. E isso vem acompanhado de problemas emocionais, isso afeta a qualidade de vida da pessoa, muitas vezes familiar, a pessoa deixa de sair, deixa de ter recreação com a família. Muitas pessoas, às vezes, deixam de trabalhar pela dor e têm problemas financeiros associados. Então, é muito importante que ela seja cuidada em todas essas facetas da dor, para que ela realmente possa ter um alívio adequado daquele problema e possa voltar a ter uma vida normal. Né? Doutor, nós fomos às ruas e colocamos o tema também aí na boca do povo de Deus. Então, aí o povo também chegou e nos trouxe as suas dúvidas, como essa aqui é a pergunta onde o povo fala, o povo tem voz, o povo pergunta. Agora eu encontrei a Mirte, ela também está com uma dúvida. Diz aí, Mirte. Sempre que eu sentir dor nas costas, a coluna é responsável por isso? Então, toda dor nas costas, é a coluna responsável? É a Mirte, doutor? Mirte, essa é uma boa pergunta. Nem sempre a coluna ela é a responsável pela dor nas costas. Então, existem algumas doenças que podem cursar com a sintomatologia de dor nas costas. Por exemplo, uma pedra no rim pode dar dor nas costas. Um problema no pâncreas, um câncer pode dar dor nas costas. Um pico de estresse também pode dar, doutor? Um pico de estresse pode dar dor nas costas, normalmente dor muscular daí, né? E problemas, às vezes, na aorta, um aneurisma de aorta, a pessoa ela pode ter como primeiro sintoma dor nas costas. Então, é muito importante que realmente o paciente ele procure um médico para que o médico possa fazer um diagnóstico exato de onde vem essa dor, e a gente chama de sinais de alerta vermelho, são os red flags. Então, são sinais que o paciente apresenta e que pode fazer com que o médico pense que a dor não venha da coluna, que possa ter uma outra causa, uma causa específica que a gente chama, que pode ser, às vezes, um tumor, uma infecção, uma fratura, e o paciente está apresentando essa dor nas costas. Doutor, aqui chegou uma pergunta, olha que interessante aqui, ó. Fica tranquila, essa é a Marisa Benedito Alves do Amaral. Obrigado, Ana Marisa, um beijo para a senhora também. Olha que interessante, ó. Preciso urgente do nome do médico anestesista que trabalha com dor na coluna. Não conseguiram assistir o programa aquela vez, né? Que ele foi no ar. É o meu problema que não aguento mais tomar remédios. E a nossa amiga Marisa, está aqui ao vivo, dona Marisa, está aqui ao vivo o doutor Fabrício. Fica tranquila que no final eu vou passar o telefone, o e-mail, para a senhora também entrar em contato aqui, viu? Eu conheço a Clínica Singular, onde ela atua, vale a pena dar uma passadinha por lá. Então, doutor, ela sim, é o problema dela e não aguenta tomar remédios. Tem solução ou não tem solução? É a Marisa? Sempre tem solução, sempre existem meios para se obter um alívio da dor, né?
Às vezes a dor pode não ter cura, ela pode estar associada com uma doença degenerativa, mas sempre vai haver um alívio e com certeza o paciente pode levar uma vida normal, muito próximo do normal com o tratamento, né? Nós vamos lá agora lá para Petrolina, lá em Pernambuco. Eu quero mandar um beijo carinhoso à nossa amiga Bruna Lohane. Bruna, que Deus te abençoe, muito obrigado aí. Daqui um pouco estarei aí para rezar a missa da saúde aí em Petrolina. Vai chegar esse ano ainda. Olá, Frei, parabéns pelo programa. Estou acompanhando o programa de saúde. Tem sido muito bom e esclarecedor. Obrigado, é uma jovem assistindo aí. Aguardamos ansiosa a sua vinda aqui na Paróquia Santa Luzia, em Petrolina, Pernambuco. E ela pergunta aqui, a Bruna, como é que um jovem pode, assim, proteger a sua coluna? É a pergunta da nossa amiga Bruna Lohane, doutor. Ô Bruna, a gente protege a nossa coluna levando uma vida saudável, tendo hábitos saudáveis de vida. Então, fazendo uma prática regular de atividade física, tendo uma boa alimentação, controlando o peso, controlando o estresse, tendo uma boa postura. Então, dessa maneira, a gente protege as doenças da coluna. Mas, como eu disse antes, o que mais vai influenciar na dor da coluna é a parte genética. Okay. Então, muitas vezes, as pessoas têm hábitos saudáveis e pode acabar desenvolvendo também uma dor na coluna, porque tem uma genética favorável. Ô, doutor, o senhor citou aqui a hérnia de disco, né? Uma vez, esse pontinho vermelho. Uma vez que se instala esse pontinho vermelho, claro, não fica pontinho vermelho, ele trouxe para ilustrar. Uma vez que se instala uma hérnia, ela é irreversível, não tem solução, tem que operar, como é que é? Ou aquela parte da coluna está comprometida? Não, são duas coisas. Então, primeiro, a cirurgia de hérnia de disco hoje, ela está indicada em torno de 5% dos pacientes só. Ok. Então, a história natural, porque tem solução. A história natural da hérnia de disco ela é benigna. Okay. Então, ela, do mesmo modo que ela aparece, imagina a hérnia como se fosse um pneu, vamos okay. pegar um pneu. Esse pneu está com uma parte um pouco careca, ele está com aquela camada de borracha bem gasta e aumenta a pressão do pneu ali, você coloca uma calibragem um pouco maior e o pneu faz um bico. Então, se você tirar os mecanismos que levaram a aumentar a pressão dentro do disco, você pode regredir aquele bico, você pode regredir a hérnia de disco, né? E a grande maioria delas, você não precisa de um tratamento cirúrgico e o tratamento conservador ele é bastante efetivo. Além disso, hoje nós temos técnicas que a gente chama de minimamente invasivas para tratar essas hérnias de disco que ainda estão sintomáticas apesar do tratamento conservador. Okay. Outra coisa é a degeneração do disco. Okay. Né? Então, hoje, atualmente, nós temos feito, inclusive apresentei um trabalho na Holanda agora em maio, onde a gente tem feito a injeção de célula-tronco dentro do disco para rejuvenescer o disco. Olha que maravilha. Então, isso é um trabalho que está começando em alguns centros no mundo e a gente tem feito aqui no Singular também alguns estudos e realmente os resultados são bastante promissores. Agora, ainda falta estabelecer ainda protocolos para melhor utilização dessas células, mas os resultados que a gente tem obtido também são muito interessantes. E daí, eu acredito que dentro de alguns anos nós vamos falar que sim, o disco ele pode recuperar e rejuvenescer. Mas hoje é um processo degenerativo e a gente cuida realmente para que isso não piore e cuidar da dor, para que a pessoa tenha uma vida normal, né? E aí disso a gente vai falar muito aqui no programa. Eu vou ter que chamar um intervalo na sequência, muito mais informação para você sobre lombalgia aqui no Vídeo Saúde, que é seu e volta para você. Como é que a má alimentação pode gerar lombalgia? A má alimentação sobrecarrega os órgãos abdominais e esses órgãos vão gerar quadros de lombalgia. Muito comum as pessoas conhecem cálculo renal, pedra no rim, aparece como dor lombar. Outras afecções viscerais nos órgãos, por má alimentação, também vão aparecer como dor lombar.